Olá, queridos, graça e paz da parte de Deus. Eu sou o pastor Gilberto Nogueira e estamos juntos para mais um tempo de devocional no nosso quadro Café com Deus. Um tempo que nós tiramos para a reflexão da palavra de Deus. E hoje o texto que eu quero compartilhar com você está em Mateus capítulo de número 14. Mateus capítulo 14, a partir do verso de número 22. Assim está escrito: Logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, se assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tenham bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram no barco, acalmou-se o vento. Queridos, eu quero intitular essa reflexão como Não perca a sua fé. Esse episódio ele se dá logo depois de Jesus, diante dos discípulos, ter multiplicado os pães e os peixes, ao ponto de conseguirem alimentar 5.000 pessoas, fora as mulheres e fora as crianças. Depois de ver tamanho milagre, depois de ver tamanha ação de Deus, os discípulos é conduzido Jesus até a beira do mar da Galileia, e eles pedem para que os discípulos entrem no barco e vão para o outro lado da margem. Só que ele se retira para orar, enquanto os discípulos remam rumo ao outro lado da margem. Mas na quarta vigília da noite, a Bíblia vai dizer que Jesus volta e o barco já está no meio do mar, ou quer dizer, no meio do percurso. E Jesus vai ter com ele por sobre as águas. E logo que Jesus se aproxima, vendo os discípulos algo diferente por sobre o mar, temem, ficam com medo, se espantam por achar que é um fantasma. Mas Pedro, o mais ousado dentre eles, diz que se realmente fosse Jesus, que ele permitisse ir ter com ele por sobre as águas. E assim o fez. Mas o texto vai dizer, no versículo de número 29, que Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a se submergir. Eu quero parar nesse momento aqui para fazer uma reflexão para você. Às vezes nós estamos a todo vapor na presença de Deus. Chega um tempo que nós estamos, entendeu? Engolindo fogo e arrotando brasa na presença de Deus. Nós estamos a todo vapor, nós estamos a 1000 na presença de Deus. A nossa fé inabalável. Mas em alguns momentos difíceis, nós deixamos de exercitar a nossa fé. E por deixar de exercitar a nossa fé,
nós damos descrédito àquele que pode fazer algo por mim, por você. E automaticamente nós vamos esmurecendo, nós vamos esfriando. Mas o que eu quero falar para você hoje é que as dificuldades, elas não podem te parar. As dificuldades existenciais e as vindouras, elas não podem fazer você perder a sua fé. Porque nós iremos passar por diversas situações, mas a diferença é como nós passaremos. E nós iremos passar melhor por inúmeras dificuldades se nós ainda estabelecermos a nossa fé no nosso alvo, que é Cristo Jesus, naquele que já demonstrou poder e autoridade para fazer o impossível acontecer, para fazer muito mais além do que nós podemos imaginar. Porque o mesmo Jesus, o mesmo poder da palavra que está estabelecido hoje, é o mesmo poder que foi estabelecido na vida de grandes homens de Deus, na vida de Pedro, na vida dos discípulos. Pedro e os discípulos tinham acabado de experimentar algo tremendo da parte de Jesus, a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos. E será que não basta as inúmeras demonstrações de Deus em favor da minha vida e da sua vida, para que essa questãozinha tão pequena diante das grandes que Ele já nos ajudou, que Ele já nos abençoou, que o Senhor já nos fez ultrapassar diante das gigantes? Estamos se apegando a pequenininhas, deixando de exercitar a nossa fé, esmurecendo, nos fazendo olhar para o vento forte, para a onda grande que estava vindo. Ei, o exercício da fé faz toda a diferença na nossa caminhada. E são nas circunstâncias desfavoráveis que a nossa fé mais precisa ser estabelecida. Porque a nossa fé, ela vem da confiança em um Deus que já demonstrou de todas as formas que Ele é comigo e que Ele é com você. Esse Deus, Ele já demonstrou que quando você está cansado, Ele te coloca nos braços. E quando você não aguenta mais caminhar, Ele caminha por você. Essa fé, ela está estabelecida em um Deus que é especialista em dizer para você que o jugo dele é suave e que o fardo é leve. Esse Deus, ele é especialista em vir de contra mim, vir de contra você, para nos consolar nos momentos difíceis. Mas esse mesmo Deus é o Deus que também nos encoraja a andar para frente, a caminhar mais uma milha, a se fortalecer, a não desanimar. Esse é o mesmo Deus. Então talvez você esteja vivendo algumas circunstâncias e você começou já a desacreditar da ação de Deus, que você já perdeu a fé, que você já não acredita mais. Talvez você está vivendo algo que tem te feito submergir nas águas, porque a tua fé tem sido pequena, porque a tua fé tem se esvarido diante de algumas situações. Mas deixa eu dizer para você, Jesus está vendo você no meio do mar, e Ele está vindo por sobre as águas se encontrar contigo para estender a mão no momento de dificuldade. Não perca sua fé, exercite ela, porque é ela que vai atrair a mão do Senhor para te levar de volta para dentro do barco. Fica com essa reflexão. Que Deus te abençoe e te guarde, e que faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e te fortaleça poderosamente.